Tudo bem? Espero que tenham descansado bastante nesse recesso, né? Foi uma semaninha aí boa para um bom descanso em família, não é isso? Vamos agora iniciar a nossa aula 18, lembrando que já estamos no terceiro bimestre, tá? Nossa aula 18, ela já dá entrada no terceiro bimestre, e nesse terceiro bimestre, nessa aula 18, nós vamos falar de retas paralelas cortadas por uma transversal e paralelogramos e trapézio, que é uma matéria que nós já iniciamos, não é isso? Nós vamos falar primeiramente de retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse conteúdo não tem no seu livro, porém você vai estar recebendo junto com essa videoaula que eu estou fazendo para você, um documento, que é um plano de aula. Esse plano de aula vai para vocês também. Aí você pode imprimir, faz a cópia no caderno, que é muito importante também treinar a cópia no caderno, não é isso? Essa cópia aqui tem tudo que tem também sobre retas paralelas lá da aula, da videoaula que a gente está falando agora, tá? Lembrando que na última página nós temos um exercício, uma atividade que é para ser feita no caderno. Faz no caderno que tem mais espaço, tá? Aqui vai ficar bem apertado para você fazer. Se você conseguir, tudo bem. Mas vamos voltar à nossa aula 18 e vamos conhecer um pouquinho mais sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, vamos lembrar primeiro da reta paralela. Retas paralelas, elas não têm ponto em comum, elas não se encontram, elas vão na mesma direção, porém nunca vão se encontrar. Nós temos aqui a reta R e a reta S, elas vão na mesma direção, porém nunca vão se encontrar. A transversal, ela intercepta na reta S e na reta R, formando um ângulo de 360 graus. Esse ângulo é dividido em 4 outros ângulos, quando ela encontra na S e quando ela encontra na reta R, não é isso? É sobre esses ângulos que nós vamos estudar. Lembrando que nós temos essa parte que está em azul, que é a área externa, e a gente tem essa parte cinza, que está entre as duas paralelas. Essa será falada, que é a área interna das retas, ok? Vamos falar primeiro das retas concorrentes, dos ângulos correspondentes também, das retas concorrentes, porque tem um ponto em comum. E nós vamos falar das correspondentes, que são os ângulos iguais. Toda vez que a gente falar nessa palavra ângulos correspondentes, nós estamos falando em congruência, nós estamos falando de igualdade, Vamos pensar aqui. Vamos pensar que essa reta esteja solta e eu vá empurrando ela sobre essa reta T. O que vai acontecer com os ângulos que estão nessa reta R e os ângulos que estão nessa reta S? Eles vão se sobrepor. Então quer dizer que o F vai sobrepor o B, o E vai sobrepor o A, o H vai sobrepor o D e o G vai sobrepor o C. Isso que são ângulos correspondentes. São ângulos que sobrepõem um ao outro. Porém, eu posso falar de antemão, todo ângulo correspondente é igual. O obtuso é igual ao obtuso e o agudo é igual ao agudo. Mas eles não vão poder falar, o correspondente, não. Correspondente é aquele que se sobrepõe. Não é só que é igualdade, porque temos os agudos e os obtusos, que também são os agudos iguais aos agudos, obtusos iguais aos obtusos. Logo, logo vai ter isso falando aqui. Eu não posso dizer que eles são correspondentes. Para eles serem correspondentes, eles têm que se sobrepor sobre o ângulo, tá? Sobrepor o ângulo aqui quando ele é alongado, ok? Então, isso são ângulos correspondentes. Quando fala de correspondente, fala de igualdade. Bom, oposto pelo vértice são congruentes também. Já estudamos isso, os ângulos opostos pelo vértice. O ângulo A é igual ao ângulo C. O ângulo D é igual ao ângulo B, não é isso? Esses são os ângulos opostos pelo vértice.
Quero também falar de outros ângulos que também estão dentro dessas retas paralelas. São os ângulos alternos internos quando estão dentro, né, essa parte cinza, dentro das paralelas, e externos quando estão fora das paralelas, tá bom? Tá bem explicadinho esse desenho, ó. Dentro da paralela interno e fora das paralelas externo. Bom, os ângulos alternos externos, a palavra já fala, eles ficam em lados alternados. Por exemplo, vamos falar do interno. O D, qual é o que está alternado a ele, que também seja agudo? É o F. O ângulo C, quem é o que está no lado alternado? O ângulo E. Então, quer dizer que o C e o D e o F são alternos internos e o C e o E também. Os alternos internos, eles são congruentes também. Toda vez que falar de alternos, eu falo de igualdade. Eles são iguais. Por exemplo, agudo é igual a agudo e obtuso igual a obtuso. O mesmo acontece com os alternos externos. Por exemplo, o ângulo A, que é um ângulo obtuso, ele tem um alterno que é o G, que está do lado alternado também na área externa e também é obtuso. São congruentes. Se aqui eu tenho 120 graus, o G também é 120 graus. Então, lembrando, os alternos são iguais, como os correspondentes, os alternos são iguais. Por isso, tem que ter cuidado, por eles serem iguais, nem sempre levam o mesmo nome, tá bom? Correspondentes, quando sobrepõem, alternos estão de lados alternados, ou internamente ou externamente. Vamos falar também dos colaterais, tá? Os colaterais quer dizer que eles estão do mesmo lado, porém, eles são sempre um oposto do outro. Um é agudo e o outro obtuso. Ó, esse ângulo D está do mesmo lado do ângulo E. Esse ângulo C está do mesmo lado do ângulo F. Porém, um é agudo, o outro obtuso. Então, isso nos leva a saber que esses ângulos são suplementares. A soma dos ângulos colaterais eles são suplementares. É igual a 180 graus. Então, quer dizer que a soma do ângulo obtuso com o ângulo agudo é igual a 180 graus. A mesma coisa acontece nos externos. Ó, o ângulo A é igual ao ângulo... O ângulo A é colateral ao ângulo H. O ângulo B é colateral ao ângulo G. Soma dos dois igual a 180 graus, porque eles são suplementares, ok? Beleza. Aqui também temos outras explicações, ó. Os 4 ângulos agudos são congruentes entre si, sim. Todos os ângulos agudos são iguais, tá? Ó, C igual a F, A igual a A, tá? Então, eles são iguais. Os colaterais, eles estão do mesmo lado, ó. Os alternos estão em lados alternados. Aqui tá bem explicadinho, ó, o roxinho com o roxinho. Estão alternados, são iguais, alternos internos. Nós temos os colaterais internos, que estão no mesmo lado, ó, o azul com azul, agudo mais obtuso, igual a 180 graus. Temos também aqui a explicação dos externos. Vamos ver alguns exemplos? Na imagem a seguir, as retas UR e S são paralelas e cortadas por uma reta transversal. Determine o valor dos ângulos X e Y. Olha só o que acontece. Nós temos aqui X e temos Y. O X com o Y, a gente já sabe que eles são colaterais internos, ó. Um agudo e um obtuso, e a soma dos dois igual a 180 graus. E temos esse ângulo agudo aqui, ó, que é 50 graus. Opa, esse ângulo agudo, esse aqui é agudo também. Estão em lados alternados. Se estão em lados alternados, logo eu posso entender que eles são alternos internos, não é isso? E se são alternos internos, eles são congruentes, eles são iguais. Então, X eu já sei que é 50 graus.
Bom, se eu colocar ele e como se fosse um correspondente puxar, o correspondente dele estaria aqui. O outro correspondente dele estaria aqui, ó. Ó, foi puxando ele, colocando os correspondentes a 50. Ah, vamos lembrar agora do que a gente falou muito nessa matéria anterior. Olha aqui, esse ângulo aqui é um ângulo suplementar. Então, x mais 50 é igual a 180 graus. Logo, y é igual a 180 menos 50, o ângulo y 130 graus. Viu como é fácil? Muito bom, né? Temos esse também aqui, ó. Esse ângulo está do lado externo das retas paralelas. Porém, eu tenho um ângulo aqui, ó, que é obtusa, né? Um ângulo obtuso, e tenho esse ângulo aqui que é obtuso também. O que aconteceu? Eles estão em lados alternados. Se eles têm o mesmo ângulo, mesmo tipo de ângulo, estão em lados alternados, então eles são alternos externos. Opa, alternos me lembra igualdade. Se me lembra igualdade, é só igualar essas duas equações. Opa, encontrei x igual a 60, beleza? Naquele plano de estudo também tem esses dois exemplos. Agora vamos para o nosso livro, porque nós vamos precisar dessa matéria que nós acabamos de estudar. Paralelogramo. Nós já falamos nessas aulas sobre o paralelogramo, sobre que os ângulos opostos são congruentes, têm a mesma medida. Nós falamos também que os ângulos, somado ao seu consecutivo, eles são suplementares. Ó, o ângulo B é igual ao ângulo D, assim como o ângulo A é igual ao ângulo C. E a soma do B com o ângulo C, é igual a 180 graus. Eles são suplementares. Então, o ângulo B com a soma do C, o C com o D, a mesma coisa. Isso só no paralelogramo, tá, gente? Cuidado. Somando aqui os ângulos consecutivos, eu tenho uma igualdade a 180 graus. Lembrando também que os lados opostos são congruentes. O lado maior é igual ao lado maior e o lado menor é igual ao lado menor. Outro fato do paralelograma, né? Eu dividi em propriedades. A diagonal de um paralelogramo cortam-se ao meio. Olha só, eu tenho aqui duas diagonais, a diagonal BD e a diagonal AC. Ele formou aqui um ponto médio. Nós falamos muito sobre o ponto médio. O ponto médio divide dois lados em tamanhos iguais. Por exemplo, se eu tenho a diagonal aqui BD medindo 40 centímetros, o que acontece com a medida de BM e MD? Cada um vai medir 20 centímetros. Então, quer dizer que essa transversal aqui, ó, ela simplesmente dividiu, fez um ponto médio, dividiu em dois lados iguais. Então, dividiu tanto esse daqui, ó, o BD, como o AC em dois lados iguais. Outra propriedade é essa daqui, ó. Nós temos aqui essa diagonal. Vamos imaginar se eu pego ela com uma reta paralela e esse aqui, a diagonal, fosse uma transversal. Se eu alongasse aqui, o que acontece com esses ângulos, o B e o B? Eles são alternos internos. Olha só, agora nós vamos estudar sobre alternos e colaterais dentro do paralelogramo. Eu digo que o ângulo B, ele é alterno interno com esse ângulo aqui, ó. Eu digo que esse ângulo A, que eu coloquei a mesma letra para que vocês entendam, é alterno a esse A. Alterno, a gente lembra de igualdade. Lembrando que esses dois triângulos são congruentes pelo lado ângulo. Porque eles têm esse lado aqui em comum, ó. Eles têm o BD em comum. Quando eu partir esses em dois triângulos, esse paralelogramo, se eu pensar direitinho e trazer esse A e colocar ele aqui em cima do C, ó, o D vai ficar aqui e um vai sobrepor ao outro. Aí a gente vai entender a história do alterno interno. Se você cortar e colocar,
ele vai sobrepor, vai haver uma igualdade. Por isso, nós sabemos que os alternos são iguais, porque se eu fizer um triângulo com ele, eu consigo sobrepor os ângulos, tá bom? Nós temos o trapézio, também bem falado com a gente, né, sobre o trapézio. O trapézio é aquele o quadrilátero, né, que ele tem dois lados paralelos, diferente do paralelograma, que tem dois pares de lados paralelos. O trapézio só tem um par de lados paralelos. E a propriedade específica do trapézio é que os ângulos adjacentes dos lados não paralelos possui somas igual a 180 graus. Então, quer dizer, ó, que esse ângulo aqui da base menor, somado ao ângulo da base maior, é igual a 180 graus. Eles são suplementares. A altura ela é puxada desse vértice aqui, ó, descendo a altura, fazendo aqui o ângulo de 90 graus. Lembrando que aqui eu falo de base menor e aqui eu falo de base maior. Ok? Aqui nós temos também, ó, outro desenho especificando bem aqui a parte da soma dos lados. Obtuso mais agudo, não é isso? Igual a 180 graus. Vamos relembrar alguns tipos de trapézio. Nós temos o trapézio retângulo, que tem ângulos de 90 graus, o trapézio isósceles, que tem dois lados iguais, e o escaleno, que tem todos os lados diferentes, né? Nós estudamos já isso daí. Vamos terminando falando da base média do trapézio, tá? Tá na página 89 e 90. A base média, nós já falamos que a base média corta o lado em dois lados iguais. Faz um ponto médio. Nós temos a base média do trapézio, nós estudamos a base média do triângulo. Na base média do trapézio, eu tenho o seguinte, que a base média é igual à soma da base menor mais a base maior dividido por 2. Vamos falar novamente? A minha base média do trapézio, que não é do triângulo a gente aprendeu que é metade. A base média do trapézio é igual à soma das duas bases, ou seja, a base menor mais a base maior dividido por 2, tá? Nós temos o exemplo do nosso livro. Ó, nós temos esse exemplo que se a gente alongar aqui, ó, o que acontece se eu tirar esse triângulo e trazer ele para cá? Eles vão sobrepor. Então, nesse caso, eu posso contar que ele foi dividido ao meio. Então, nesse caso, ele me afirma que se eu fizer a base média, que é igual à soma das duas bases, né, a base média, somando as duas bases, dividindo por 2, eu vou encontrar o meu ponto médio, ok? Nós temos que lembrar disso porque nós fizemos o triângulo. O triângulo, a base média do triângulo, ela é a metade da base maior, não é isso? Aqui não. A base média é igual à soma das bases, a base maior mais a base menor dividido por 2, tá bom? Então, aí tem toda a explicaçãozinha aqui que a tia não vai se pegar e a gente vai falar melhor nas lives. Bom, e é isso. Nós falamos hoje sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, paralelogramos e trapézio. Temos atividade para fazer tanto do livro quanto desse plano de aula que a tia está mandando separado. Temos outros vídeos mandando para vocês também, que tem outros exemplos. Você vai estar vendo na prática um outro profissional também fazendo alguns exemplos que irá te ajudar também a resolver alguns casos que vocês podem ajudar e vai ajudar bastante vocês, tá bom? Foco nos estudos e vamos que vamos, tá bom? Um beijo e até mais. Espero vocês nas lives.